Após as recentes notícias envolvendo o caso do rapper Diddy, que foi preso por abusar de centenas de homens e mulheres, um outro caso que possui bastante semelhanças com o de Diddy voltou a ser falado. O caso do bilionário Jeffrey Epstein, que ficou bastante popular em janeiro de 2024 após a divulgação de uma lista com mais de 170 nomes de famosos e pessoas da elite americana. A lista possui diversos nomes de celebridades, como cantores, atores, empresários, políticos e até membros da família real britânica. Dentre eles, nomes como Jay-Z, Beyoncé, Bruce Willis, Leonardo DiCaprio, Bill Clinton, Stephen Hawking, Donald Trump, Príncipe Andrew, dentre muitos outros que possuíam alguma ligação com Jeffrey. Além de alguns desses nomes também estarem ligados com o caso de Diddy, outra semelhança entre esses dois casos é que as festas dadas por Jeffrey em sua ilha particular também eram regados a drogas, bebidas, mulheres, filmagens, fotos e chantagens. O bilionário criou um esquema de pirâmide de abuso sexual e foi condenado e preso no ano de 2019 por tráfico sexual de menores de idade. Mas quem de fato é Jeffrey Epstein? Como ele conseguiu manter esse esquema criminoso por anos sem que ninguém descobrisse? E como funcionava esse esquema? É isso que nós vamos te contar nesse vídeo de hoje. Apesar de ter se tornado um bilionário bastante influente que circulava pela elite americana, Jeffrey Edward Epstein nasceu em uma família simples no dia 20 de janeiro de 1953, na cidade de Nova York. Sua mãe era auxiliar em uma escola e seu pai trabalhava como zelador e jardineiro. Jeffrey era um menino simpático e muito inteligente, tanto que com 5 anos de idade já sabia tocar piano e era muito bom com números. Inclusive, ele chegou a cursar matemática na Universidade de Nova York, mas acabou abandonando o curso depois de 3 anos. Porém, mesmo não possuindo nenhuma formação, ele conseguiu um emprego como professor de física e matemática em uma escola de elite em Manhattan entre 1973 e 1975. No entanto, já nessa época existem relatos de que ele olhava as suas alunas de um jeito diferente, mesmo ele sendo mais velho que elas. Por conta disso, algumas alunas relataram um incômodo para a diretora da escola, e ele acabou sendo demitido por mau comportamento. Mesmo tendo sido demitido, Jeffrey conseguiu muitos contatos importantes no período em que trabalhou na escola. Por ser um colégio de elite, ele conheceu pais de alunos que eram bem ricos e famosos. Dentre eles, Alan Greenberg, que na época era presidente do banco de investimentos Bear Stearns, que era especializado em gerir patrimônios bilionários. Alan ficou bastante impressionado com a capacidade de Jeffrey em lidar com cálculos complexos e o convidou para trabalhar em sua empresa. No ano de 1976, Jeffrey já estava trabalhando na Bear Stearns e sua função era calcular os riscos de investimentos de seus clientes. Por ser um homem inteligente, em pouco tempo ele ganhou a confiança de clientes poderosos e alcançou cargos altos na companhia. Entretanto, em 1980, Jeffrey se demitiu e decidiu criar sua própria empresa. Em 1982, ele criou a JF & Co., empresa que administrava recursos de clientes que valiam mais de $1 bilhão. Inclusive, seu primeiro cliente foi Lee Wiesner, CEO da Victoria's Secret. Os detalhes do negócio de Jeffrey nunca foram muito divulgados, e ninguém sabia exatamente o que a sua empresa fazia e nem como ele tinha ganhado tanto dinheiro em tão pouco tempo, já que nos primeiros anos a empresa já lucrava milhões de dólares. Em pouco tempo, Jeffrey já era um bilionário e tinha contato muito próximo com pessoas famosas e influentes. Conforme sua fortuna ia aumentando, o bilionário passou a comprar mansões, carros de luxo, jatinhos e até mesmo ilhas. Ele adquiriu diversas propriedades pelo mundo e no ano de 1996 comprou a maior residência de Manhattan. No ano de 2016 ele comprou a ilha Great St. James, localizada nas Ilhas Virgens, por $20 milhões. Anos antes ele já havia adquirido a ilha Little St. James, que possuía uma mansão, piscinas, quadras e até mesmo um templo. E foi nessa ilha que aconteceram as festas que diversos famosos e pessoas influentes frequentavam com a presença de diversas meninas menores de idade. No entanto, Jeffrey ganhou reconhecimento público somente após a criação da sua fundação. As doações fizeram com que ele tivesse mais relevância entre os bilionários. Uma dessas doações foi no valor de $30 milhões para o Centro de Pesquisa da Universidade de Harvard.
Nessa época, um dos professores de direito de Harvard, chamado Alan Dershowitz, elogiou os projetos filantrópicos de Jeffrey. Esse mesmo professor, anos depois, iria ajudar Jeffrey em um caso em que ele foi acusado de abusar sexualmente de diversas meninas. As acusações contra Jeffrey começaram em 1995, após uma menina e sua irmã o denunciarem. A menina, que conheceu Jeffrey na faculdade, era pintora e disse que ele sempre elogiava suas obras e pediu para que ela fizesse algumas pinturas para ele. Na acusação, ela relata que ele pediu para que fosse até a sua casa para conversar melhor sobre as pinturas, e ela chegou a ir algumas vezes. Nessas visitas, ela relatou que foi assediada e abusada diversas vezes por ele e que sua irmã, que a acompanhou em algumas visitas e que tinha apenas 16 anos, também passou pelas mesmas coisas. Na época, as duas garotas denunciaram Jeffrey, porém, o caso acabou sendo arquivado. Já no ano de 2005, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram Jeffrey por ter abusado de sua filha. Durante as investigações desse caso, a polícia encontrou em sua casa provas de que haviam cerca de 36 mulheres vítimas de abuso sexual, todas jovens e a maioria menores de idade. Logo, essas meninas também se juntaram e denunciaram Jeffrey, que na época se defendeu dizendo que não sabia a idade delas e que a relação tinha sido consensual. Entretanto, antes mesmo dos advogados terminarem de organizar o processo, eles receberam a informação de que Jeffrey tinha fechado um acordo secreto com o procurador dos Estados Unidos. Esse acordo concedeu imunidade para Jeffrey contra processos federais, e, em troca, ele se declarou culpado por solicitação de prostituição e aquisição de menores para a prostituição. No ano de 2008, ele foi condenado a apenas 18 meses de prisão por crimes contra mais de 30 mulheres, mas cumpriu apenas 13 meses. Durante esse período na prisão, ele foi autorizado a sair 6 dias por semana para trabalhar em seu escritório e voltava apenas para dormir. Além disso, seus bens não foram apreendidos e ele pôde continuar com todos os seus imóveis, veículos e contas bancárias. Apesar de ser um criminoso sexual, sua condenação foi bastante abafada. Na época, algumas pessoas do seu círculo social se afastaram. No entanto, pouco tempo depois, as pessoas já nem se lembravam do caso e Jeffrey continuou frequentando eventos da elite americana. Porém, em novembro de 2018 foi quando o império criminoso de Jeffrey começou a ruir. Nessa data, o jornal norte-americano Miami Herald publicou uma reportagem que expôs os crimes de Jeffrey. A reportagem mostrava que o bilionário abusava rotineiramente de meninas menores de idade em suas mansões e em sua ilha particular, e que ele havia criado uma rede de tráfico sexual com centenas de mulheres. Além disso, ele as subornava para que elas não o denunciassem e trouxesse novas vítimas para seu esquema de pirâmide sexual. Por conta dessa reportagem, muitas das vítimas de Jeffrey vieram a público dar seu relato e também denunciaram Jeffrey por todos os abusos cometidos por ele contra elas. Uma das vítimas relatou o que havia acontecido com ela e como funcionava o esquema perturbador de Jeffrey. Em seu relato, uma das vítimas disse que ela havia sido contratada para ser massagista dele. Uma das estratégias utilizadas por Jeffrey para manipular essas garotas, que tinham entre 14 e 17 anos, era dizer que ele pagaria $200 por massagem e que, por ele ser um homem muito rico e influente, ele poderia pagar pelos estudos delas em universidades, poderia levá-las para conhecerem famosos e pessoas importantes, que elas poderiam viajar o mundo, e para as meninas que queriam ser modelos, ele dizia que iria conseguir colocá-las em desfiles, pois ele conhecia diversos estilistas famosos. Ou seja, as meninas, por serem muito novas, acreditavam que essas promessas eram reais e que elas ganhariam todos esses benefícios apenas sendo massagistas. Elas não imaginavam do que ele era capaz e das coisas que iriam acontecer com elas. Os alvos de Jeffrey eram sempre meninas que estavam em um lar desestruturado, que precisavam de dinheiro para ajudar a família ou que precisavam de um lar, e meninas que tinham sonhos de fazer uma faculdade ou serem modelos famosas. Toda essa manipulação fazia com que diversas meninas aceitassem o emprego de massagista. Porém, quando elas chegavam para fazer a massagem, era nesse momento que Jeffrey assediava e abusava delas. Além disso, ele as manipulava e as chantageava para que elas recrutassem novas garotas para fazer parte do esquema.
Ele fazia isso oferecendo mais dinheiro ou então ameaçava elas e seus familiares. As vítimas relataram que o esquema de aliciamento era diferente para cada menina, mas que todas tinham medo de denunciá-lo, pois ele era um homem muito poderoso e com muitos contatos. Uma das cúmplices de Jeffrey, que também aliciava garotas menores de idade, era sua companheira, Ghislaine Maxwell. As vítimas eram abusadas não só por Jeffrey, como também por Ghislaine. Uma das vítimas desse caso relatou que algumas vezes saía de carro com Ghislaine, que mandava parar o carro em frente de diversas escolas e ficava conversando com meninas novas, dizendo que elas poderiam ser modelos, e as manipulava para fazer com que elas fossem até a mansão de Jeffrey, achando que seriam agenciadas por ele no mundo da moda. Mas não era isso que acontecia. As meninas chegavam na mansão de Jeffrey para participar de uma sessão de fotos, mas chegando lá, ele pedia para elas tirarem as roupas e as assediava. Além disso, relatos de testemunhas e funcionários também foram ouvidos no caso. Nesses relatos diziam que as casas e as ilhas do bilionário sempre tinham meninas menores de idade, e muitas vezes elas estavam na piscina, cercada de vários homens mais velhos. As vítimas também expuseram que Jeffrey as levava em seu avião particular para sua ilha, e que dentro do avião também aconteciam diversos abusos sexuais. Mas na ilha a situação ficava ainda pior, pois não só ele, como diversos homens da elite americana abusavam de diversas meninas. Através de relatos das vítimas e das testemunhas, foi descoberto que aconteciam festas em sua ilha privada e que Jeffrey vendia garotas menores de idade nesse local para outros homens. As festas em sua ilha particular possuíam pessoas famosas e importantes e eram regadas a drogas, bebidas e meninas jovens. Inclusive, muitos dos convidados de Jeffrey iam até lá no seu jatinho particular chamado Lolita Express. Fora isso, Jeffrey tirava fotos e gravava vídeo de pessoas importantes e famosas ao lado de meninas menores de idade em suas festas e as chantageava, o que permitiu que por muitos anos seus crimes fossem acobertados. Ou seja, ele se aproveitava disso para chantagear as pessoas, fazendo com que elas ficassem em silêncio sobre tudo o que acontecia na ilha. Isso lembra bastante o caso de It, em que ele também gravava os convidados em suas festas e usava isso para chantageá-los. O principal investigador desse caso disse que Jeffrey criou um esquema de pirâmide sexual. Já a equipe de advogados do bilionário, no qual fazia parte o professor de Harvard que citei anteriormente, alegaram que Jeffrey e as garotas tinham relações consensuais e que ele acreditava que todas eram maiores de idade. No entanto, no ano de 2019, Jeffrey foi preso, acusado de tráfico sexual. Em julho de 2019, Jeffrey foi preso em uma prisão de segurança máxima, pois havia sido comprovado que ele abusava de meninas entre 2002 a 2005. Na época, ele tentou sair da prisão através do pagamento de fiança, mas o juiz do caso recusou, dizendo que ele representava um risco de segurança pública e que havia o risco dele fugir ou obstruir a justiça. O juiz também disse que ele representava um perigo para si mesmo, já que tentou tirar a própria vida, e por isso foi determinado que ele ficasse sob vigilância. Porém, no dia 10 de agosto de 2019, Jeffrey foi encontrado morto dentro de sua cela enquanto aguardava julgamento. Entretanto, existem rumores que o mataram para que ele não revelasse os segredos de outras pessoas que também estavam envolvidas. Essas teorias surgiram, pois no momento em que isso aconteceu, seu companheiro de cela não estava presente. As câmeras de segurança falharam e os guardas que vigiavam ele a cada 30 minutos ficaram 4 horas sem ir vê-lo. E quando chegaram lá, ele já estava sem vida. Por conta disso, o juiz foi obrigado a encerrar o caso. Mas pelas investigações foi descoberto que outras pessoas faziam parte desse esquema e que a rede de contatos de Jeffrey facilitaram os abusos. Dentre elas, sua companheira Ghislaine Maxwell, que foi presa em 2021 por recrutar vítimas e abusar delas junto com Jeffrey. Em junho de 2022, ela foi condenada a 20 anos de prisão. No entanto, em janeiro desse ano foram divulgados documentos judiciais com nomes de mais de 170 pessoas que tinham ligação com Jeffrey. Apesar dos nomes citados terem algum envolvimento com o bilionário, não significa que as pessoas estiveram envolvidas nos crimes cometidos por ele. A lista são de nomes de pessoas que já tinham ido até a sua ilha particular. Porém, como ele dava muitas festas, muitas pessoas foram apenas como convidados e não sabiam o que acontecia nos bastidores.
Na lista aparecem nomes como de Bill Clinton, Trump, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Katy Perry, Stephen Hawking, Príncipe Andrew, dentre muitos outros. Porém, muitas dessas pessoas foram até lá, pois foram convidadas para festas e nem sabiam o que acontecia por lá. Já outras foram para lá sabendo do esquema sexual de Jeffrey. Além disso, há alguns rumores que na ilha aconteciam rituais bizarros, mas nada foi comprovado. O bilionário se relacionava com pessoas influentes e famosas e era bastante próximo de Bill Clinton, Donald Trump, Naomi Campbell e Bill Gates. Nos documentos, eles são apenas citados como pessoas próximas a Jeffrey, mas não há nenhuma acusação contra eles. A única citação de uma das vítimas é em relação a Bill Clinton, em que ela disse que Jeffrey havia comentado que ele gostava de meninas jovens. Tanto ele quanto Trump negaram qualquer conhecimento sobre os crimes praticados por Jeffrey. Em 2019, Donald Trump já havia dado uma declaração que havia brigado com Jeffrey 15 anos atrás e que eles nunca mais se falaram. Porém, em 2002, época em que Jeffrey e Trump eram amigos, Donald Trump deu uma entrevista dizendo que Jeffrey gostava de mulheres lindas e jovens e que ele era uma pessoa divertida de se ter por perto. Entretanto, alguns nomes da lista foram citados pelas vítimas por supostamente terem participado dos abusos. Dentre eles, o físico Stephen Hawking, o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, e, por último, Alan Dershowitz, professor de Harvard que tinha ajudado a defender Jeffrey das acusações em 2018. Stephen Hawking foi um dos nomes das pessoas que frequentaram a ilha de Jeffrey. De acordo com os relatos, o físico ia para a ilha para fazer algumas palestras. Porém, algumas vítimas relataram que foram abusadas por ele. No caso de Alan, alguns documentos incluíam alegações de uma vítima que disse que Jeffrey a obrigou a ter relações sexuais com Alan. Já uma funcionária disse que Alan frequentava bastante a casa de Jeffrey para obter massagens sempre na companhia de meninas. Na ocasião, Alan negou tudo e disse que devem ter confundido ele com outra pessoa. As vítimas relataram também que eram obrigadas a ter relação com o príncipe Andrew. Inclusive, foi movida uma ação judicial somente contra ele no ano de 2022. Porém, a realeza britânica pagou milhões de dólares para uma das vítimas para que ela encerrasse a ação judicial de abuso sexual contra Andrew. Apesar da família real britânica ter negado todas as acusações e o príncipe Andrew ter declarado que nunca tinha visto a menina, foi divulgada uma foto em que ele aparece com a mão na cintura de uma das vítimas. Outros nomes da lista foram censurados e muitos acreditam que deve se tratar de pessoas muito poderosas que conseguiram ter seus nomes protegidos. Mas foi por conta deste caso que surgiram teorias bastante sinistras sobre a ligação de Jeffrey com as mortes de Avicii e da princesa Diana. Após a prisão de Jeffrey e a divulgação da lista, surgiram teorias da conspiração que sugerem que as mortes de Avicii e da princesa Diana haviam sido encomendadas e que eles haviam sido silenciados por terem descoberto todo esse esquema. No caso da princesa Diana, ela era uma pessoa bastante influente e engajada em diversas causas sociais, principalmente em prol das crianças na década de 90. Porém, em agosto de 1997, ela acabou falecendo em um acidente de carro por conta da perseguição de um paparazzi. No entanto, surgiram teorias que sugerem que foi a própria família real que deu um jeito de silenciá-la. A teoria diz que, por Diana ser uma pessoa muito ativista, ela havia descoberto que membros da família real britânica tinham ligações com casos de abuso e tráfico de menores. Somente décadas depois, através da divulgação da lista, foi descoberto que de fato um membro da realeza estava envolvido, sendo ele o príncipe Andrew, que na época era cunhado de Diana. A teoria diz que a princesa havia descoberto sobre tudo isso e queria expor para o público, mas acabou sendo silenciada antes disso. Outra teoria da conspiração envolve a morte do DJ Avicii, que fez um enorme sucesso. Em diversas músicas e clipes, o DJ sempre passava uma mensagem sobre diversas causas. E em um dos clipes lançados por ele, um pouco antes de sua morte, foi da música For a Better Day, onde a música fala sobre o tráfico e abuso de crianças. Além disso, toda a história se passa dentro de uma ilha, fazendo com que muitos fizessem relação do clipe com o que acontecia na ilha de Jeffrey. Inclusive, a própria família do Avicii nunca aceitou e nunca confirmou que ele tirou a própria vida. Eles acreditam que ele foi silenciado por saber demais. E você?
Acredita que de fato a Viti e Princesa Diana sabiam de todo esse esquema e iriam denunciar? Acredita que esse caso e o de Didi possam ter alguma ligação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. E caso queira acessar conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Até lá, tchau, tchau.